Deus. Amém? Sem mais delongas, Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. Amém? Está na Bíblia. Fala com a pessoa que está do seu lado. Está na Bíblia. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela leitura das Escrituras num culto público. Pedimos ao Senhor que fale conosco, nos dê graça, sabedoria, unção, intrepidez. Eu oro pelas mentes que aqui estão, para que possam receber a mensagem do Evangelho do Senhor. Eu não aceito o diabo interceptar a tua palavra, roubar a palavra que está sendo semeada no coração dos meus irmãos. Então, por isso, Pai, eu peço ao Senhor que enquanto eu estiver pregando, nada distraia os meus irmãos, mas que eles possam estar com a mente atenta na sua palavra. Nos exorta, nos aviva, nos edifica, conforme o teu querer nessa noite. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quase todas as pessoas conhecem a história de Jonas. Se você pedir, talvez, as crianças lá das salinhas para contar um pouquinho da história de Jonas, eles vão falar automaticamente assim: é o homem que fugiu de Deus e foi engolido pela baleia. Jonas é conhecido nas Escrituras como o profeta fujão. Um homem que recebe uma ordem de Deus. Um homem que recebe uma instrução divina para ir à grande cidade de Nínive, pregar uma mensagem contra aquela cidade, porque o juízo de Deus estava próximo daquela cidade. E Jonas, a Bíblia vai nos dizer que ele se dispõe mais para fugir da presença de Deus. Ele não vai em direção à vontade de Deus, mas ele foge, ele corre da vontade do Senhor. Todos nós sabemos, resumindo a história, que o Senhor envia uma grande tempestade no mar, em que Jonas pega o navio para fugir de Deus. O navio balança, os marinheiros tiram sorte, cai sobre Jonas. Nos próximos domingos a gente vai falar com mais detalhes o que aconteceu. Aqui eu estou dando uma resumida. Caiu sobre Jonas e ele entendeu que aquela tempestade era por causa da desobediência dele.
E o que os homens daquele barco fizeram? Pegaram Jonas e lançaram ele no mar. O grande peixe vem, que não é a baleia, engole Jonas. Ele fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre. No capítulo 2 ele vai orar. Ele vai buscar a Deus. Deus da entranha do peixe vai ouvir o clamor dele. E aí vai ordenar ao grande peixe de lançá-lo novamente. Então o grande peixe vai lá na praia e cospe ele novamente. E no capítulo 3 ele se levanta para fazer a vontade de Deus. Ele prega na cidade de Nínive e a cidade inteira se converte. Essa é a história praticamente resumida desses 4 capítulos aqui. Mas dentro dessa história de Jonas tem muitos ensinamentos preciosos para o nosso coração. Porque esse livro, irmãos, não é sobre um grande peixe. Esse grande peixe é citado dentro desse livro 4 vezes. Esse livro também não é sobre uma grande cidade. Uma cidade ninivita, inimiga do povo de Deus, que é citado dentro desse livro 8 vezes. O grande peixe é citado 4, a cidade de Nínive 8, e também esse livro não é sobre o profeta Jonas, que é citado nesse livro 18 vezes. Apesar de ter o nome do profeta, este livro não tem nada a ver com Jonas. O conteúdo espiritual do livro não tem a ver com Jonas. Não tem a ver com o grande peixe, não tem a ver com a grande cidade. Então, quem, pastor? Esse livro tem a ver. E de que fala este livro? Esse livro é sobre a misericórdia de Deus. Deus é citado aqui 36 vezes, em 4 capítulos. A história de Jonas e o livro de Jonas é sobre a vontade de Deus e como nós reagimos a ela. A história de Jonas é sobre a vontade de Deus e como nós reagimos a ela. Não é sobre o grande peixe, não é sobre a grande cidade, não é sobre o profeta, mas é sobre Deus e a sua grandíssima misericórdia para com o homem. Quando nós olhamos para essa história, a gente aprende que o autor principal deste livro é Deus. A minha pergunta para você é: quem mandou o profeta pregar? Quem mandou o profeta pregar? Deus. Quem envia tempestade sobre o mar que Jonas estava? Deus. Quando Jonas é lançado no mar, quem enviou o grande peixe para engolir ele? Vocês não estão aí não? Então, quem ordenou o grande peixe para jogar ele novamente na areia? Deus. Quem ordena ele novamente a se levantar e ir em Nínive e pregar o evangelho? Deus. E quem manifesta a salvação ao coração dos ninivitas? Deus. Este livro é sobre a pessoa santa de Deus. É como a vontade de Deus se manifesta e como nós reagimos a essa vontade. Deus é o autor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é tudo, irmãos. E quando nós olhamos para a vida e para a história de Jonas, nós podemos aprender que Jonas foi um profeta estranho demais. Por que Jonas então é um profeta estranho? Porque ele fez de tudo para o negócio dele não dar certo. Eu estou subindo aqui, irmãos, e eu quero pregar uma palavra,
E que Deus me use nessa noite para transmitir uma mensagem divina ao coração de um irmão, de uma irmã, ou de todos vocês. E que vocês saiam daqui nessa noite transformados, convertidos, edificados. Nós pregamos com o propósito de ter resultados. Mas Jonas, quando recebe uma mensagem de Deus, ele é muito estranho, porque ele foge. Ele fez tudo para que essa vontade de Deus não viesse a se cumprir. Jonas é muito estranho, porque ele fez tudo para que a sua missão viesse a fracassar. Ele trabalhou duramente para não obter resultados. Por que que esse livro é sobre Deus e sobre a sua vontade? Porque Deus, quando quer, Ele não pergunta nada para ninguém. Porque quando Deus quer operar, quando Deus quer manifestar, quando Deus quer realizar, Ele não vai perguntar se você quer ou não, Ele vai te obrigar a fazer. Eu vou falar de novo. Se Deus quiser operar, Josimar, Ele não vai te perguntar assim: Josimar, você quer? Não, eu vou te usar da minha forma, do meu jeito. Paulo estava indo no caminho de Damasco com sangue nos olhos para matar os cristãos. No meio do caminho, os olhos dele viram uma luz vinda do céu, e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí ele falou: quem és tu, Senhor, que te persegue? Eu sou Jesus. Agora vai e faz a minha vontade. Deus não perguntou Paulo se ele queria ser um apóstolo. Deus não perguntou Paulo se ele queria ser um missionário. Deus não perguntou Paulo se ele queria aceitar o desafio de sofrer pelo nome dele. Deus não perguntou Paulo se ele queria realmente aceitar aquela situação que ele ia vivenciar. Não, quando Deus quer realizar o seu propósito, Ele vai realizar, querendo você ou não. Ah, você vai depender de mim. Se Deus quiser, meu irmão, Ele desmonta você e faz você novo, e Ele vai fazer a vontade dEle. Você vai tentar lutar, você vai querer correr. Por isso que o tema dessa série é: não tente fugir. Você pode até tentar fugir, você pode até tentar correr, mas existe um Deus que o salmista vai declarar no Salmo 139. Ele sabe quando me assento, e Ele sabe também quando me levanto. Quando eu vou deitar, Ele está lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu subir nas asas da alvorada, Ele também estará lá. Antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já conhece toda ela. O que Ele está dizendo? O Senhor me cerca por detrás e diante. Ele está diante de mim. O Senhor conhece a minha vida. Não tem como fugir. Se eu quiser esconder de Deus, não tem jeito. Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra, porque você acha que consegue fugir de Deus. Seja para os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Tem gente que pelo pecado acha que pode. Tem gente que pelo as coisas boas também pode. Não. Deus está chamando alguém para o ministério. Eu vou me esconder. Eu estou fazendo coisas erradas, vou me esconder. Deus está dos altos céus contemplando a sua vida. Não adianta você fugir. É engraçado a gente olhar o sermão de Jonas, depois que ele se levanta. Continha 5 palavras: desperta, Nínive, o juízo de Deus virá. Pouquíssimas palavras, o resultado poderoso. Nós vamos falar sobre isso. Jonas tenta se esconder, mas Deus, com seu poder e a sua autoridade, vai. Recalcula a rota de Jonas, traz ele para o centro da sua vontade e efetua aquilo que estava no seu coração. Eu quero trazer essa reflexão para o seu coração nessa noite. A gente sempre fala isso. Se você quiser um dia ser pastor, tenta fugir. Se você conseguir, é porque esse negócio não é para a sua vida.
Se você conseguir fugir de ser pastor, não é para você. Mas quando Deus tem uma obra na sua vida, irmão, Ele te cerca de um lado, cerca de outro e te separa para Ele fazer a sua vontade. Jeremias, no auge da sua situação, onde ele estava vivendo conflitos, ele pregava e não vinha resultados. A mensagem dele se tornou um escárnio na boca dos outros. Jeremias capítulo 20, versículo 9. A Bíblia vai dizer assim, que Jeremias vira para Deus. Olha o texto. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei o seu nome. Então, olha o que acontece com Jeremias. Isso foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui? Ei, olha para mim. Sabe o que Jeremias está dizendo? Eu vou parar e não vou pregar mais, porque a minha mensagem está se tornando escárnio. Os resultados não acontecem, as coisas não acontecem. Aí Jeremias falou, eu não prego mais. Quando ele disse eu não prego mais, o texto diz que o coração dele queimava. Mas o seu fogo me arde nos ossos, e eu não posso parar, eu não posso conter. Esse fogo que está aceso dentro da minha vida, eu vou tentar parar, mas eu não posso. Eu vou tentar parar, mas eu não consigo. Eu não vou pregar mais, mas eu não consigo, porque esse fogo está entranhado na minha vida. Você pode tentar fugir, você pode tentar correr, mas se Deus tem algo com você, Ele vai trazer você de volta. É o caso de Pedro. Com tantos ele foi com cordas de amor. Pedro fez tudo errado. Negou 3 vezes, correu, fugiu, voltou a pescar. E diz a palavra de Deus que Jesus marca um encontro na praia para recalcular a rota de Pedro. Porque muitos quiseram fugir. E eu quero dizer para você, você pode tentar fugir, mas existe um Deus no céu que contempla a sua vida. E Ele te salvou não foi à toa, Ele te chamou não foi à toa. Você pode adorar Jesus por isso nessa noite? Verso 1. Jonas 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: o Senhor vai até Jonas, verso 1 ainda. O Senhor vai a Jonas e vai dizer: eu tenho um propósito para você. Eu quero fazer algo em sua vida, Jonas. Quando a palavra de Deus vem para o coração do profeta, é para que ele se levante e cumpra a sua vontade. Então vem a palavra do Senhor, não é a palavra do pastor, não é a palavra de um conhecido, é a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. É como se fosse assim: assim diz o Senhor para a sua vida. É Deus trazendo uma palavra de direção para o coração de Jonas. E o que é que Deus vai falar? Verso 2: dispõe-te. Irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente vai precisar sim ouvir de Deus essa palavra. Dispõe-te, ou seja, tenha disposição. Porque o que eu vou pedir para você fazer é algo que não é tão simples. O que eu vou pedir para que você faça não é tão tranquilo assim. E vai ser necessário disposição. Lembra de Josué? Josué abatido? Deus vai até Josué, capítulo 1, versículo 9, e vai dizer: Josué, tem bom ânimo. Dispõe-te, Josué. Eu sou teu Deus. Eu sou contigo, Josué. Deus falando com Josué: eu estarei com você por onde você andar, Josué. Porque Josué, naquele momento de aflição, angústia, incerteza ministerial, precisava de ouvir de Deus: ser forte, meu irmão, ser corajoso, se disponha.
E o que Deus está falando para Jonas é: dispõe-te, Jonas, porque eu tenho uma missão para você. Você nunca vai cumprir algo de Deus para a sua vida se você continua no lugar da tranquilidade. Você nunca vai viver o sobrenatural de Deus se você continuar no comodismo. Você nunca vai viver coisas grandes com Deus se você não se dispor. Eu quero dizer para você que para nós termos experiências sobrenaturais com Deus é necessário termos disposição. E o que Deus vai requerer de mim e de você muitas das vezes é um levantar. Quer viver experiências? Tenha disposição. Quer viver coisas sobrenaturais com Deus? Se disponha hoje. Quer viver coisas grandes de Deus na sua vida? Se disponha, não fique parado, não fique encerando o banco da igreja. Tenha certeza que Deus tem um chamado na sua vida, mas para Deus usá-lo, para Deus manifestar glória, para Deus manifestar poder sobre a sua vida, é necessário se levantar. Cutuca nesse irmão, ele está muito sério aí do seu lado, e fala com ele assim: se disponha, meu irmão. Se nós queremos viver experiências extraordinárias com Deus, é necessário nos dispormos. Saia da zona de comodismo, saia na zona de conforto, onde está tudo ok para você. Então Deus está falando para Jonas: se disponha. Olha o texto: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Irmãos, é necessário que você entenda que Deus está chamando Jonas para pregar numa grande cidade. Para você entender melhor, a função não era tão simples não. Os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Sabe o que eles faziam com o povo lá na cidade? Eles pegavam os povos inimigos e eles ralavam as pessoas vivas. Eles cortavam pedaços do corpo, decapitavam pessoas, cortavam orelhas, mãos, braços, pernas e penduravam para a cidade inteira ver. A cidade de Nínive era uma cidade má. É uma cidade que perseguia o povo de Deus. Era inimiga do povo de Deus. Os ninivitas furavam os olhos das pessoas, arrancavam os olhos das pessoas, maltratavam as pessoas que lá não se rendiam às suas vontades, porque lá o gnosticismo era uma prática muito grande na cidade, muito forte na cidade. Então quem não se dobrava ia entrar no curral deles, sofrer o que eles quisessem. E eles faziam esse povo. Talvez seja, irmãos, o motivo que Jonas fugiu. Agora pensa, Deus virar para você hoje e falar assim: vai lá na Coreia do Norte e prega a palavra. Lá eles prendem quem prega. Não é tão simples assim. Porque a gente olhando a história de Jonas, a gente fala assim: ah, esse cara é medroso mesmo. Mas você aceita, irmão, esse desafio de ir na cidade que eles ralam as pessoas vivas, que eles cortam, furam os olhos das pessoas, que eles vão decapitar as pessoas? Então a missão de Jonas não era tão simples assim. Porque essa cidade é uma cidade que estava vivendo a maldade na terra. Coisas pecaminosas. Por isso que Jonas, ele se dispõe, mas para fugir. O texto vai dizer no verso 2: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Outra coisa que eu preciso te ensinar aqui: Deus está chamando o profeta Jonas para ir pregar numa cidade que infelizmente perseguia o povo de Deus, maltratava o povo de Deus. Por que Deus então queria que o profeta viesse a pregar nessa cidade? O texto vai dizer: porque a malícia daquela cidade subiu até mim. O que é isso? Irmãos,
No céu existe algo chamado taça da ira de Deus. Quando a taça da ira de Deus se enche, ela é despejada. Quando Jesus, para você entender isso, quando Jesus ele estava no Getsêmani e ele faz uma oração, qual a oração de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? O cálice não da cruz, não dos espinhos, não da dor. O cálice que Jesus estava orando é o cálice da ira de Deus que seria despejada sobre Jesus, os nossos pecados. O texto vai dizer: vai, porque a sua malícia subiu até mim. O que estava acontecendo? O cálice da ira de Deus com a cidade de Nínive estava transbordando. E Deus precisava enviar um profeta para que eles viessem a ouvir a palavra e perdoar aquela cidade. Então vá e guarde isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito importante você aprender. Deus tem um limite. Não use da graça de Deus para fazer o que você quer. Não queira viver de qualquer jeito. Eu vou viver nessa vida tranquilo, eu vou viver nessa vida de pecado. Deus tem um limite. O cálice da ira de Deus se enche. Não sei o dia que ele pode transbordar, seja na minha vida, seja no mundo. Não sei. Mas o que eu sei é que a malícia daquela cidade, a maldade daquela cidade chegou até Deus. Então, aquilo que nós fazemos de bom chega até Deus, e aquilo que nós fazemos de maldade chega até Deus também. O que a sociedade está implantando, o que os homens estão implantando, está tudo subindo até Deus. Você vai viver na sua vida do jeito que você quer, mas vai chegar um dia de prestar contas a Deus. Nós vamos prestar conta da nossa vida. Aí o texto vai dizer: essa maldade subiu até Deus. E por que que Deus quer enviar o profeta lá? Porque Deus estava no seu limite. Cuidado. Cuidado com essa vida de qualquer maneira. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele também ceifará. Verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Queremos fugir. Jonas agora está fugindo do propósito no qual Deus havia confiado a ele. Jonas, vai para lá. Jonas agora pega uma direção contrária. Jonas, eu quero que você vá na grande cidade de Nínive e prega contra aquela cidade. Não. Primeiro navio que aparecer aqui eu vou pegar, vou pagar a passagem e vou embora. Jonas tem disposição não para fazer a vontade de Deus. Jonas se dispõe para fazer a vontade dele. Eu fico imaginando, irmãos, quantas vezes nós estamos cheios de disposição, vigor para fazer aquilo que a gente quer. A nossa vontade, os nossos anseios, os nossos desejos. Aí quando Deus te convida, vem, porque eu quero te usar. Aí você é fraco. Aí você não tem ânimo. Aí você não tem força. Jonas se dispõe, mas para fugir, para correr das responsabilidades que Deus tinha para ele. Temos força para tantas coisas. Temos força para balançar a bandeira, não sei para quem. Temos força para pôr a camisa
e sair pulando e vai em cima do carro aqui. Comício está chovendo, eu estou lá. Tem passeata, eu também estou. A minha pergunta é: no dia que tiver a marcha para Jesus, se estiver chovendo, quem estará lá para cumprir a vontade de Deus? Eu não estou pregando contra a política, não. Você tem que se manifestar do jeito que você quer, educadamente, glorificando o nome de Jesus, amém? Mas eu quero que você entenda quantas vezes nós temos disposição para fazer a vontade da carne, a vontade do homem, as coisas dessa terra, mas quando Deus nos convida para cumprir o seu propósito, nós somos fracos. Jonas tem disposição, mas para fugir de Deus. Jonas tira até dinheiro do bolso para não fazer o que Deus queria. Jonas vai pagar uma passagem, vai pagar um alto preço para não cumprir o que Deus tinha para ele. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos ter disposição para Cristo e cumprir a sua vontade. Tem uma vontade no céu de um Deus Todo-Poderoso para se cumprir na sua vida, e que você diga hoje: eis-me aqui, Senhor, pode cumprir a tua vontade em mim. Vê se esse irmão está vivo aí do seu lado. Queremos fugir das nossas responsabilidades. Queremos esconder das responsabilidades que nos foram confiadas. Queremos abrir mão da missão poderosa que é obedecer a Deus. Ei, quantas pessoas aqui, já podiam ser líderes e não são? Quantas pessoas aqui, já podia ter uma célula em casa e não abre a casa para nada? Quantas pessoas aqui poderiam estar lá nas salinhas dando aula para as crianças e não vão? Não é possível que você não sabe estourar uma pipoca, meu irmão. Posta o dia inteiro coisa na internet. Quando chama para trabalhar na mídia, não sabe. Podia estar aprendendo um instrumento. Podia estar servindo lá na sua célula. Poderia estar sendo uma bênção na vida das pessoas ao seu redor. Mas o interessante é fugir do propósito que me foi confiado. É mais fácil se esconder, né? É mais fácil abrir mão das nossas demandas. Porque, aliás, se eu não fizer, o outro vai fazer. A gente falando ontem. Irmãos, final de festa de instituto só fica os raçudos. Limpar a igreja, lavar pátio, lavar banheiro. Irmãos, é muito bom a gente estar no início tirando foto. Mas os bastidores ninguém sabe. Aí eu fico pensando, uma festa dessa para 1000 crianças, cadê os membros da Batista Reviver servindo aqui? Onde você estava ontem, meu irmão? Ah não, eu prefiro fugir, porque feriado eu gosto de dormir até tarde. Não, porque eu tenho meus afazeres. Não, porque o mais interessante é eu cuidar da minha vida. Feriado, vou almoçar fora, né, com a minha família. Irmãos, que coisa preciosa é você abrir mão da sua vida para cumprir o que Deus tem para você. Eu tive uma experiência ontem. Falei com o negão vai chover até às 8. Aí o negão falou assim: você está com fé, hein? Rapaz, a festa não é nossa, a festa é de Jesus e das crianças. Deu certo, encheu essa igreja aqui de gente, de criança. E os meninos aqui fez um negócio aqui abençoado com eles, um teatro maravilhoso. Interteu enquanto nós estávamos ajeitando lá fora. Porque ontem foi sufocante, né? Aí abriu o tempo. Começou a festa, começou a pular. Chegou uma menininha para mim. Ai, pastor. Começou a pingar. Eu falei: ora. Ela falou assim: ah, pastor, vamos fazer o seguinte: você ora e eu digo amém, pode ser?
falei, pode ser. Demos as mãos. Deus, por favor, Senhor, abençoa a festa. Não deixa chover não, a gente quer usufruir a festa das crianças. Aí eu falei, em nome de Jesus, a ela, amém. Hoje ela chegou de manhã e falou assim, nossa oração deu certo, hein, pastor? Você sabe o que é isso, irmão? É você acreditar e se dispor. Se você acreditar e se dispor, Deus vai te usar. Só que a gente está correndo, está fugindo. Para de fugir. Deus quer te usar. Deus tem um propósito grande em sua vida. Não corra desse propósito. Tenha disposição para fazer as suas coisas pessoais, mas também tenha para fazer a vontade de Deus na sua vida. Eu quero trazer essa palavra no seu coração. Use o seu talento, use o seu dom que foi confiado a você para a glória de Deus. Creia que Deus tem algo precioso para se manifestar na sua vida e use isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Diante disso, o texto vai dizer: ele foge para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Jonas está dizendo assim: eu vou fugir, eu vou correr. Fale para o irmão que está do seu lado assim: não tente fugir. O Senhor vai atrás de você. Olha o verso 4. E aqui eu encerro. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande... E o navio estava a ponto... Na Bíblia tem 2 tempestades. Quantas tempestades? Na verdade tem 3. A outra não vou falar não. 2 tipos, né? De Jesus. Jesus fala assim com os discípulos: Mauri, passemos para o outro lado. Ele vai junto. No meio do caminho acontece uma tempestade. O vento começa a soprar, o mar começa a entrar dentro do barco, e os discípulos atônitos, atordoados, chamam Jesus e dizem: Jesus, não te importa que pereçamos? O Senhor não está vendo que nós estamos na tempestade? Jesus, dormindo lá na polpa, levanta e fala assim: mar, aquieta-te. Acalmou. A tempestade de Jonas é diferente. Por que tem tempestade? Porque Jonas agora está desobediente. Tem tempestade que você vive, que ela é debaixo de obediência, fazendo o que Deus mandou você fazer. Você vai viver essa tempestade, mas pode ficar tranquilo: se Deus mandou você fazer, você viver a tempestade, Ele mesmo vai acalmar o mar. Você vai chegar do outro lado e vai cumprir a vontade de Deus. Mas a tempestade de Jonas é quando Jonas desobedece, e Deus manda a tempestade. E eu quero refletir com você: existem tempestades na minha vida e na sua vida. Umas são por obediência, outras são pela desobediência. Qual tempestade você está vivendo? A tempestade de fugir, de correr do propósito, do chamado que Deus tem na sua vida? Ou a tempestade da obediência? Eu quero que você reflita nesse dia. Tem tempestades que eu e você enfrentamos, elas são justamente por causa da desobediência e de correr do propósito de Deus. Não tente fugir. Quem vai lançar sobre o mar um grande vento? Deus. Você está fugindo? É Deus que vai vir acertar a conta com você. Tem tempestade que muitos irmãos estão vivenciando na vida financeira, familiar, ministerialmente, porque estão fugindo de Deus. Outras são tempestades de obediência, são necessárias passar. Laços de morte me cercaram, angústias se apoderaram de mim. O salmista passando por vários tipos de tempestades. As tempestades, ela vem, mas eu entendo que nem todas são somente para destruir e acabar com a gente. As tempestades que Deus manda
é para que nós venhamos recalcular a rota. Você está indo no caminho errado. E a minha oração é que você entenda e recalcule a rota. Semana que vem a gente continue. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero que você entenda no seu coração. Guarda isso no seu coração. Você pode querer, tentar e ter um desejo no coração de fugir. Mas se Deus tem algo na sua vida, Ele vai te atrair a Ele. E a minha oração nessa noite é para que você reflita: qual tempestade você está vivendo? A da obediência ou da desobediência? Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Quero convidar o louvor e os diáconos também. Pai, nós te somos gratos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que recalcula a nossa rota. Se todavia tem alguém aqui que está fugindo, Senhor, que está correndo do teu propósito, ó Deus, ajuda os seus filhos no meio dessa tempestade a entender como Jonas assumiu aquele dia: é por causa de mim que essa tempestade veio. Que eles possam reconhecer, Pai, que muitas das vezes estão enfrentando tempestades por querer fugir do teu propósito, fugir da tua vontade. A minha oração é que o Senhor traga os seus filhos novamente para a rota certa e que eles possam viver a tua vontade. Não tente fugir. Tem um Deus no céu que te conhece. Amém? Nós vamos orar pelo pão, pelo suco de uva, celebrando ao Senhor, porque Ele é um Deus que abriu mão de tudo, veio na terra morrer no meu lugar e no seu lugar, aceitou o desafio muito pior do que o de Jonas. Jonas era somente pregar, ele aceitou o desafio de vir morrer. E nós o exaltamos por isso, porque Ele morreu a nossa morte, Ele tomou a nossa cruz. Aleluia. Você pode agradecer a Deus por isso? 1 Coríntios 11, 23, o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Irmãos, chegou o momento de nós ceiarmos com Jesus. Você que está em comunhão com Deus, você que está com a vida no altar do Senhor, deseja glorificar Jesus pelos seus feitos, renovando a sua aliança, você está apto para ceiar. Mas você ainda que não é batizado, você ainda que não desceu as águas, não assumiu esse compromisso público com Jesus, você vai aguardar um pouquinho, né, esse momento. Outras pessoas que são de outras igrejas, mas estão em comunhão com o seu pastor e com
a igreja do Senhor, com Jesus, podem ceiar nessa noite. E nós vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe este pão, este cálice, que representa o corpo e o sangue do Senhor. Amém? Eu quero convidar, em nome de Jesus, Diácono Hélio, pega uma bandeja. Diácono Duda, pegue outra bandeja, por favor. Diaconisa Silvia, pega outra bandeja. Diácono Carlos vai orar, consagrando esse pão, esse suco ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, neste momento, Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor. Pai, em primeiro lugar, nós vamos te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros, meu Pai, que nós cometemos ao dia a dia. Pai, neste momento nós apresentamos, ó Deus, a ceia do Senhor diante de Ti, ó Pai. Aqui, ó Deus, está o pão, meu Pai, que simboliza o Teu corpo. O suco, ó Deus, que simboliza o Teu sangue. Pai, que neste momento eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus, este alimento, ó Pai. Para que todos, ó Deus, que estiver tomando este alimento, ó Pai, que seja abençoado pelo Senhor Jesus. Pai, nós entregamos todos diante do Senhor e cremos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui cheio da Tua presença, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, pode servir. Nós vamos cantar ao Senhor em nome de Jesus. Todos receberam? Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Dê uma palavra de gratidão no seu coração a Deus nesse momento. Nós estamos renovando a nossa aliança contigo, ó Deus. Nós estamos celebrando o teu sacrifício, Pai. Nós estamos agradecendo ao Senhor pelo privilégio de ceiar, porque aqui nós estamos ceando e cremos, ó Pai, que no céu nós cearemos contigo, Pai.
receberemos a ceia das mãos do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Quero convidar o Caio que ore agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, porque mais uma vez, Senhor, nós podemos relembrar, ó Pai, o sacrifício salvífico do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa aliança que foi não só lembrada nessa noite, mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que foi fortalecida através da fé, ó Pai, que ela possa, ó Pai, nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, a permanecermos firmes, ó Pai. Que esse compromisso, ó Pai, renovado com o Senhor nessa noite, possa nos manter firmes, ó Pai, nos caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a força necessária, Senhor, para continuarmos a nossa caminhada, Deus. Dá-nos, ó Pai, a força necessária, ó Pai, para aceitarmos, ó Pai, os planos do Senhor para a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos, ó Pai, juntos com o Senhor até o dia da sua volta, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só um aviso aqui: quem já pagou o chá, pegar a pulseirinha com a Poliana ali fora, amém? Segunda coisa, cantina após o culto: pastel, carne moída, queijo e doce de leite, amém? Glória a Deus, passa lá na cantina e é bênção. Vamos cantar o Senhor para encerrar esse culto? Quem vai cantar comigo? Oh, se você rasgar o céu, aleluia. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. E vem mais uma vez, faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos a vida.
Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus